Sexta-feira é dia de Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto e tenho aqui ao meu lado hoje a Joana Marques Brás, porque vamos ter um episódio especial. Convidámos representantes dos 3 maiores partidos da Assembleia da República para virem debater o Orçamento de Estado connosco. Pois bem, à minha esquerda tenho a deputada Eva Cruzeiro, do PS. Ao centro... Olá. Olá, Eva. Ao centro temos João Pedro Louro, deputado do PSD. Olá. E à minha direita, a Madalena Cordeiro, deputada do Chega. Isto ficou muito bem. Olá, Madalena. Joana, queres fazer as honras? Quero dar as boas-vindas a todos. Não sei muito bem se a decisão de pôr o Louro ao centro... Eu acho que eu é que devia ter ficado com o centro. Pois, não Acreditem. sei, é discutível, mas... É onde estou bem. Muito bem, vamos avançar aqui. A minha primeira pergunta é para a Madalena e perguntar... nós esta terça-feira tivemos a votação na Generalidade do Orçamento do Estado, que foi viabilizado, mas com o voto contra do Chega. Porquê que o Chega votou contra? Antes de mais, obrigada pelo convite, cumprimento a todos, também quem nos ouve, de casa, no carro. O Chega votou contra essencialmente por uma questão básica, que é: este Orçamento de Estado não serve os portugueses. Este Orçamento de Estado, até parafraseando aquilo que foi dito por André Ventura, é um orçamento que dá com uma mão e tira com a outra. Porque, de facto, o Primeiro-Ministro ir à Assembleia da República e dizer que este é o Orçamento de Estado que vai baixar os impostos e que vai melhorar a vida dos portugueses, quando, na verdade, os portugueses, quando vão a uma bomba de gasolina, quando vão abastecer o carro, sabem que 55% do preço que estão a pagar é em impostos, é completamente vergonhoso. E, portanto, não servindo os portugueses, o Chega não tem qualquer tipo de complexo ideológico de votar ao lado do PSD quando tem de votar e de não votar quando não serve os portugueses. E dizer só uma coisa mais rápida, que é... nós temos sido acusados de conforto de votar contra, porque sabíamos que o PS, o Partido Socialista, se iria abster e que por isso o Orçamento de Estado seria sempre viabilizado e que por isso nunca iríamos para eleições e que por isso estávamos confortáveis. Dizer que o Chega não tem medo de eleições, o Chega não tem medo de escrutínio nem dos eleitores e, portanto, votamos ao lado do sensato. Portanto, nunca poderíamos ir a eleições porque temos os presidenciais em janeiro e, portanto, temos aqui os 6 meses previamente às eleições e os 6 meses após as eleições, portanto, poderemos ir a eleições alguns para o final de 2026, porque depois temos que marcar eleições, tem que haver campanha, portanto só no final é que poderíamos ter efetivamente eleições. Mas a minha pergunta é: se este orçamento dá com uma mão e tira com a outra, e aquilo que o Chega diz é que se deveria baixar impostos, e já à semelhança daquilo que tem vindo a ser os pedidos do Chega, que é um bocadinho, vamos aumentar a pensão de todas as pessoas, mesmo os idosos que não contribuíram, vamos aumentar o subsídio dos polícias e dos bombeiros, vamos dar tudo aos professores. Portanto, a minha pergunta aqui concreta, tendo em conta que o PSD efetivamente baixou um imposto que foi o do IRC e sobre isso podíamos ter discordâncias, a minha pergunta é: então o que é que vocês queriam baixar e onde é que iriam subir para colmatar essas receitas que iam perder? Sim. Ou seja, o que é que o Chega gostaria realmente de ter aprovado no Orçamento de Estado? Onde é que gostaria de ter baixo impostos e onde é que ia ter que aumentar? Para começar, nos combustíveis, mas dou só um exemplo na questão das pensões e de aumentar os salários e de valorizar as carreiras. Vou dar o exemplo dos bombeiros. Os bombeiros, neste momento, foi retirado cerca de 12 milhões de investimento, por exemplo, para viaturas de doentes não urgentes. A ligar com a questão dos combustíveis, porque de facto o país funciona com. Então, mas iriam dar dinheiro aos bombeiros para os veículos? Iriam baixar o imposto dos combustíveis? Onde é que iam buscar essa receita? Não, mas deixa-me só responder a esta questão, que eu acho mesmo importante. Eu sou de Vila Viçosa, que é uma vila no Alentejo, no distrito de Évora, e de facto eu acho que as pessoas, às vezes, da realidade de Lisboa, da bolha de Lisboa, não percebem a necessidade que há de ter estes transportes, por exemplo, para a coisa mais básica, que é os idosos. Mas se baixamos os impostos sobre as pessoas, se queremos até baixar se queremos baixar os impostos sobre as pessoas e os impostos sobre os combustíveis, onde é que iríamos buscar receita para conseguir colmatar os problemas dos bombeiros? A questão da receita é que, se o país funcionar, nós vamos ter um país que vai produzir, que vai ser ativo e que vai de facto funcionar. Portanto, iríamos baixar os impostos de toda a gente, íamos perder receitas e íamos esperar que as empresas... há tantos sítios que nós podemos ir buscar. Nós podemos ir buscar receitas a muitos sítios. Por exemplo, porque é que não acabamos, podemos ir por aqui, porque é que não acabamos com a questão do subsídio à dependência? Mais, porque é que o Governo continua a investir no fundo de asilo, quando nós sabemos que a maioria das pessoas que pedem asilo em Portugal são pessoas que não estão a fugir de guerra política nenhuma? Portanto, nós continuamos a investir em coisas que não servem para nada, que não servem aos portugueses, para dar a quem não faz nenhum. É aí que nós também podemos ir buscar receitas. Sabemos que a despesa do RS
RSI... eu nem estava a falar do RSI particularmente, estava a falar mais na questão do asilo, mas também podemos ir ao RSI. Quando disseste subsídio à dependência, portanto, não acredito não sei bem qual é a concretude desse conceito, mas acredito que estejas a referir-te ao RSI. Eu não sei que também estejas a referir a outros subsídios, mas o subsídio de reinserção social sabemos nós que representa uma migalha no que diz respeito às despesas do Orçamento de Estado. Portanto, não seria certamente encurtar o RSI, mas o que é que se faria com todas as pessoas que dependem do RSI? Pronto. Mas a questão então, é que migalha a migalha... Sabemos que não têm propriamente um sítio onde fossem colmatar essa perda de receitas. Não, isto é verdade, até porque, aliás, como sabem, já é público, o Chega vai apresentar cerca de 600 propostas de alteração, umas de facto vão aumentar a despesa, outras vão aumentar a receita e vamos ter de entregar até ao final da próxima semana, portanto é uma questão de esperar para ver. Muito bem, vamos avançar. Obrigado, Madalena. E agora perguntar à Eva... Eu acho que antes de avançarmos era muito importante ficar esclarecido onde o Chega vai buscar a receita para, não é, compensar todos os cortes que diz que se estivesse a governar iria fazer. Eu acho que é muito importante nós esclarecermos os portugueses quanto a isso. Eu estou pelo menos curiosa para saber. No RSI já percebemos que não iria fazer diferença, nos subsídios, nos de asilo também não ia fazer diferença. Assim? Sabe quanto é que custam os cortes que o Chega quer fazer? Os cortes que o Chega quer fazer? Sim, os cortes não, os aumentos que o Chega quer fazer e os cortes de impostos que o Chega quer fazer. Sabe quanto isso é que custa? dependerá das propostas de alteração que derem entrada. Tendo em conta as vossas propostas que vão dar entrada, quanto é que custa? Como deve imaginar, não vou. Tendo em conta que temos até ao final da semana para cortes, entregar as propostas de alteração, não vou dar a dizer assim o valor. Nós falarmos em cortes sem dizermos depois como é que a gente vai compensar. Como é que o Partido Socialista vai fazer? O Partido Socialista fez já. Nós obtivemos no orçamento porque nós acreditamos que é necessário... Que é bom. Não, o orçamento é péssimo, mas nós acreditamos que é necessária a execução do PRR a 100% e achamos que é necessária a estabilidade no nosso país. Tudo o que os portugueses não querem neste momento é ir para eleições. Obviamente que eu acho que chumbar um orçamento não deveria fazer-nos ir para eleições, mas infelizmente o nosso Presidente da República começou com essa moda. A última vez também não queriam ir para eleições e a taxa de abstenção diminuiu. Não, mas não é sobre quem vai votar, é sobre a estabilidade que o nosso país precisa agora e sobre o facto de nós precisarmos da execução do PRR a 100%. Eu acredito que concordo. Que é muito importante para o nosso país. Pronto, então é sobre isso que nós falamos, porque este governo, quando é para assuntos como a saúde, como a educação, como o Orçamento de Estado, procura o Partido Socialista, mas depois quando é para assuntos que não são problemas para os portugueses, procura outros partidos. Então eu acho que é importante nós deixarmos aqui claro que o PS, de facto, absteve-se, mas não é um cheque em branco ao governo, nem é uma moção de confiança. Nós concordo consigo quando diz que este orçamento é mau, quando diz que este orçamento não é bom para os portugueses, mas pior para os portugueses neste momento seria, por exemplo, nós não executarmos o PRR. Não sei se era isso que me iria perguntar, mas... Eu fazer à Eva. Sobre isso, Eva. Então a minha pergunta é, se o PS até discorda deste orçamento, e eu percebo que o PRR aqui é um grande peso para tentarmos, para que enquanto país nós consigamos viabilizar a aplicação do PRR, que é tão importante, sim, para a estrutura portuguesa. Mas se na mesma semana o PS é tão contra uma lei como é a Lei da Nacionalidade, e se é tão contra os valores que o PS tem tentado a defender, como publicamente o diz, todo o partido, mas também os deputados e também foste também contra os valores que estão subjacentes à Lei da Nacionalidade, como é que depois viabilizam um orçamento de Estado com a AD? Ou seja, como é que acho que misturarmos as coisas é perigoso até. A Lei de Nacionalidade refere-se a um conjunto de pessoas que podem adquirir a nacionalidade dentro de X tempo ou não. O orçamento refere-se ao país e refere-se a Portugal. Então nós não podemos chantagear o governo com a Lei da Nacionalidade no que toca ao orçamento de Estado. Então misturar as duas coisas eu penso que não é adequado. O que se procura é sempre estabilidade e neste sentido eu acredito que o orçamento de Estado é uma questão, a Lei da Nacionalidade é outra. Nós podemos discordar umas coisas e concordar noutras. Neste caso nós não concordamos com o Orçamento de Estado, mas concordamos no Partido Socialista que é importante nós mantermos a estabilidade do nosso país, nós assegurarmos que o PRR é executado a 100% e nós não deixarmos o país... que vai estar lá um governo
que aprova leis como a lei um da governo que foi eleito pelos portugueses acima de tudo, e este é o primeiro orçamento desta legislatura, e eu acho que também temos que respeitar isso. Eu, enquanto democrata, obviamente que se no orçamento estivesse algo que fizesse com que o país colapsasse para uma crise, digamos que fosse impossível existirmos e tudo mais, eu acredito que nós tínhamos que nos posicionar de outra forma. O orçamento é mau, o resultado deste orçamento não vai ser bom, mas os portugueses votaram, fizeram uma escolha, ainda por cima, uma escolha muito à direita, e eu acho que o PS, como um partido da nossa democracia, fundador da nossa democracia, tem que entender como é que se deve posicionar, pelo menos neste primeiro orçamento desta legislatura. E é nesse sentido que o PS fez a sua... foi por isso que o PS fez a sua abstenção. Muito bem. João Pedro, este orçamento é péssimo, como diz a Eva? Bem, em primeiro lugar quero cumprimentar o Vasco, a Joana, a Madalena, a Eva, e é evidente que este orçamento não é mau. Eu tive a oportunidade de, na discussão da generalidade do Orçamento de Estado na Assembleia da República, dizer que a oposição está contra este orçamento, mas não sabe nem porquê, nem contra o quê, e ficou evidente também pelas intervenções da Madalena e da Eva, porque não sabe, e portanto agarram-se a esta coisa do ISP, porque efetivamente o Orçamento do Estado é um Orçamento do Estado que reduz pelo segundo ano consecutivo impostos aos portugueses, às famílias e às empresas. É um orçamento do Estado que prevê crescimento económico, e eu creio que é fundamental o país crescer economicamente para garantirmos qualidade de vida a todos os portugueses. É um orçamento do Estado que prevê aumento de salários, à semelhança daquilo que vem acontecendo com a governação da AD. É um orçamento do Estado que também prevê aumento de pensões. E por isso conseguem prever tudo bom para toda a gente. Estou um bocadinho como perguntei ali à Madalena. Mas não são só previsões, deram Joana. Tudo a toda a gente. Não são só previsões. Bom, não são? Isso só saberemos no final de 2026 para percebermos como é que as receitas vão funcionar e a decisão de reduzir o IRS está decidida, a decisão de reduzir o IRC está decidida, a decisão de aumentar os salários também está decidida, e portanto são medidas concretas para a vida das pessoas, e por isso é por isso que este orçamento é bom, é um bom orçamento. É um bom orçamento também para os jovens, porque continuam as medidas que de facto têm feito a diferença numa fase crítica da vida de um jovem. Eu vou deixar a parte dos jovens para... É bom para os jovens porque a reforma laboral ficou fora do Orçamento de Estado, porque se a reforma laboral tivesse ficado dentro do Orçamento de Estado, como é que é bom para os jovens? Com a passagem dos contratos a termo, sobretudo para os jovens, não teria sido bom para os jovens. Por uma questão de cordialidade, eu vou deixar a parte dos jovens para a Margarida, porque eu acredito que a Madalena, perdão, porque eu acredito que a Madalena irá fazer a defesa certa, alguma coisa intervém. Não, eu não vou defender o Partido Socialista. Não acredito. Eu espero que a Madalena... achar que a Madalena Cordeiro do Chega vai fazer a defesa certa. Eu estou preocupada. Eu estou ansiosa para que a Madalena faça a defesa certa pela idade que tem. Eu acho que sou a pessoa com menos legitimidade nesta mesa para defender os jovens, mas estou pronta para isso. Mas como vi que a Madalena queria reagir, é neste sentido de cordialidade que eu vou deixar a Madalena fazê-lo, e não vou tentar passar à frente por ter mais idade. Mas essa afirmação para mim foi a que mais me escandalizou. E só para dar um gancho ao início da conversa, eu começo, por exemplo, pelo ambiente. Nós temos um corte de 25% no ambiente. Do imposto de selo é ou não é boa para os jovens? A garantia do Estado na compra da primeira casa é boa ou não é boa para os jovens? Isso é tudo 2025. O reforço... Isso é o Orçamento de Estado. Por isso é que eu tenho aliás, visto. Para o Partido Socialista eu não sei se tu tens visto as notícias da quantidade de jovens que estavam lá fora e que agora estão a querer voltar para Portugal porque acham que este governo está a dar as condições necessárias para voltarem. Não tens visto? É que não está a acontecer. Então eu não sei se tens visto aqueles jovens que estavam a pensar a sair e que agora dizem, não, afinal vou ficar porque o Orçamento de Estado de 2025 revolucionou a minha vida. Quando Também não está a acontecer. Então o Partido Social Democrata pensou, como isto está muito bom, não vou mudar nem uma vírgula para os jovens. Quando chega a conseguir apresentar uma proposta política, uma medida, uma ideia que faça a diferença na vida de qualquer jovem, eu acho que serias bem-vindo a este debate. Que o Partido Social Democrata aprovou foi graças ao Chega e foram cópias do Chega. Alimenta-se problemas e não apresenta como os jovens não se entendem. João Pedro Louro, isso é um espaço comum. Como os jovens não se entendem, deixa-me participar. Quem não tem nada a dizer. Da reforma laboral. Sim, eu ia responder, mas fui interrompido. Eu sei. A reforma laboral não entrou. Disseste que o Orçamento de Estado era muito bom para os jovens. Em primeiro lugar, a reforma laboral não está concluída, ainda está a ser discutida na Concertação Social, que é o lugar onde deve ser discutida, mas de qualquer das formas podemos discutir mais à frente. Podemos falar das medidas dos três. Agora, eu referia-me a medidas que fazem, que já foram implementadas, que continuam com este Orçamento do Estado e que têm feito a diferença na vida
dos jovens, nomeadamente uma fase crítica da sua vida, que é a entrada no mercado de trabalho, numa altura em que os jovens começam a procurar emancipar-se, e são medidas que têm feito a diferença nos jovens. O caso do IRS jovem, mais de 400 mil jovens beneficiam hoje do IRS jovem. A isenção do IMT, do Imposto de Selo e a garantia do Estado na compra da primeira casa, que estão em vigor atualmente, já permitiram a mais de 60 mil jovens terem acesso à sua primeira casa para viver. Se isto não é fazer a diferença na vida dos jovens, eu não sei o que é, mas poderia falar também do grande reforço e do aumento do investimento na área da educação, com mais 30 milhões de euros por via das receitas fiscais, para termos um sistema de ação social mais eficaz e que chega a todos, garantindo assim que o ensino superior garante que é um sítio em que todos podem estudar, garantido um princípio que é basilar na nossa democracia, que é a igualdade de oportunidades. Tivemos aumento de propinas também. E 13 euros por ano, 1,08 por mês. Mas para além disso, mas é o princípio de descongelar. Não é porque está na concertação social a ser definido, também já foi apresentado, portanto, não é porque quando dizes que vamos ajudar os jovens em início de carreira, é também a esses jovens em início de carreira que dizem vamos tornar a vossa situação laboral muito mais instável e vamos colocar-vos 3 contratos a termo. E eu vou insistir nesta. Porque não se pode afastar esta medida simplesmente dizendo que ainda está para decidir. Mas eu queria com algo mais simples. Nós temos políticas fiscais neste orçamento regressivas. Isto significa que quem ganha menos vai ter um esforço maior a pagar impostos. Os jovens, então, como sabemos, são as pessoas que menos ganham em Portugal, no que toca aos salários, quem começa a sua carreira agora. Então, o esforço fiscal sobre os jovens vai ser muito grande. Mas podia ter mencionado o que acabou de mencionar, mas vamos, por exemplo, para a questão do ambiente, que é uma questão que, infelizmente, a AD desilude, baixando 25% do orçamento para o combate às alterações climáticas, quando nós todos os anos, por exemplo, temos incêndios. E se nós formos analisar também este orçamento no que toca aos jovens, este orçamento acaba por ser, todo ele, um orçamento que é uma muleta para quem já tem muito, porque quando o governo diz que vai dar 35% do subsídio de desemprego, acrescentar aos jovens que comecem a trabalhar 35%, o governo está a subsidiar os empregadores que deviam pagar salários mais altos aos jovens e que não vão precisar, porque existe esse subsídio. A gente fala, e a Madalena falou em subsídio à dependência, mas a subsídio à dependência neste orçamento é para quem tem mais dinheiro. Quando vemos a baixa do IRC e percebemos que se nós tirássemos um ponto percentual no corte do IRC, podíamos aumentar as pensões dos nossos reformados, pessoas que trabalharam a vida inteira. Estas sim são pessoas que têm mérito, como a direita muito diz, têm mérito e que merecem ser aumentados de forma relevante. Este governo não faz. Então, não são só os jovens, mas também são os idosos. O Partido Socialista parece que nunca governou. Também são, ainda bem que o Chega nunca governou, porque as ideias e as soluções do Chega são zero, pelo menos até agora. Está a falar de pensões para idosos, mas há idosos a morrer ao frio. Nós abstivemos e nós, como eu expliquei inicialmente, nós entendemos que para Portugal, neste momento, a execução do PRR era muito importante e para Portugal também era muito importante que, tendo os nossos eleitores votado muito à direita, nós permitíssemos que este governo, que foi eleito pelos portugueses, governasse pelo menos este primeiro ano. Então, sobre isso, a nossa posição é clara. A pergunta é precisamente ao Louro. Portanto, eu trato-te assim já. Eu gosto. Que é boa. Aprecio. Que é... eu não estava à espera que o PSD ficasse tão ao centro economicamente e tão à direita a nível de valores sociais, porque nós aqui em Portugal, como sabemos, temos aqui uma forma de ver política onde misturamos tudo, a economia e os valores sociais, seja à direita e à esquerda, mas sabemos que os partidos têm esta ambivalência, não é? Por exemplo, a IEL é um partido de direita, mas que antes de apanhar essas narrativas como o PSD também está a apanhar, era um partido que tinha valores sociais um bocadinho mais parecidos com aquilo que é à esquerda e progressivos. A minha pergunta é porquê esta viragem tão repentina a valores como o Chega tem defendido relativamente à imigração e sustento o que disse com base naquilo que Leitão Amaro disse a seguir a aprovar a lei da nacionalidade, que foi Portugal fica mais Portugal. Então, será que Portugal fica mais Portugal com esta lei da nacionalidade? Muito bem. Então, 3 notas. A primeira é que o PSD está onde sempre esteve. Partido moderado, sensato, ao lado dos portugueses. A segunda nota é que eu creio que é importante desmistificar essa ideia
que tem passado nos últimos dias de que o PSD foi atrás do Chega na matéria da imigração e da nacionalidade. E isso é falso porque quando o Partido Socialista implementou as novas regras que estavam em vigor em matéria de imigração e de nacionalidade, o PSD já se tinha manifestado contra. Aliás, nos últimos tempos até foi correndo pelas redes sociais um vídeo do líder do PSD de então, Pedro Passos Coelho, a manifestar-se justamente contra aquilo que estava a ser feito por parte do Partido Socialista, porque era errado. Em 2017 ainda o Chega não existia, e por isso essa ideia de que o PSD foi atrás do Chega nesta matéria é uma ideia profundamente errada. O PSD fez o seu diagnóstico, e o diagnóstico é claro. Tivemos de facto uma desregulação da imigração. Nós não podemos permitir que entrem milhares e milhares de pessoas em Portugal e nós não saibamos de onde vêm, o que fazem, o que vão fazer, onde vão viver. Como é que isso se conecta à frase Portugal fica mais Portugal? Porque uma coisa é regular, outra coisa é dizermos que Portugal fica mais Portugal. Eu já vou à questão da nacionalidade. Mas procurando até atalhar caminho para dar a oportunidade também de ouvir e depois fazer aqui algumas réplicas. É evidente que ser português exige alguns critérios. Eu acho que todos nós, isto é consensual entre todo o espectro político da esquerda à direita. A língua, a cultura, os valores. Ser português faz parte disso. Nós somos um país com quase 900 anos de história e ser português é isso. E, portanto, aquilo que Portugal fez foi, de certa forma, exigir um aumento dos critérios para atribuir a nacionalidade, mas que não é caso único por toda a Europa. Ou seja, porque começavas por falar que o problema é a imigração desregulada, é a entrada de muitas pessoas. E isso é a lei dos estrangeiros. Sim. Na lei da nacionalidade, este aumento de 5 anos para 10 anos ou para 7, dependendo se vierem das comunidades anteriormente portuguesas ou da União Europeia. Portanto, a minha questão é, como é que este aumento de anos vem regular a entrada de pessoas? Sim, Joana, porque um dos motivos para tantas pessoas quererem vir para Portugal foi justamente a facilidade com que se adquiria a nacionalidade portuguesa. Nós tínhamos anúncios espalhados por vários países do mundo em várias línguas, em que quando chega a dizer isso, o PSD dizia que era mentira. Portugal era fácil de atribuir a nacionalidade, portanto vão para Portugal. E é isso que nós não podemos permitir. Porque ser português não é simplesmente um selo de, olha, agora és português. É mais do que isso. E foi isso que nós quisemos preservar e salvaguardar, aumentando o número de anos para atribuir a nacionalidade, mas eu também quero deixar esta nota, porque na lei da nacionalidade há naturalmente um regime de exceção, e um regime de exceção nomeadamente para as pessoas que vêm dos países, nomeadamente vulgarmente designados pelos países PALOP, porque a nossa ligação a estes países é uma ligação histórica e é uma ligação que também queremos preservar, e estas pessoas sempre foram e continuarão a ser bem-vindas a Portugal, porque Portugal precisa de imigrantes, e eu quero deixar isso claro, e essa também é uma grande diferença face ao discurso do Chega relativamente aos imigrantes. Portugal precisa de imigrantes. Nós temos setores de atividade que dependem inteiramente, 100% da mão de obra dos imigrantes. Portanto, Portugal continua a ser um país aberto ao mundo. Aquilo que é preciso, e foi isso que estas novas leis trouxeram, foi regulação, controle, porque é necessário. Muito bem. Eva, no mesmo dia em que o PS viabilizou o Orçamento de Estado na Generalidade, votaram contra esta lei da nacionalidade. Queres explicar porquê? Porque não concordamos com os termos da lei da nacionalidade, consideramos que foi uma lei mal feita, feita à pressa. Eu vou dar um exemplo. Achas que serve para regular? Não, eu acho que não serve, obviamente que não serve para regular. Eu acho que problema, não é? Eu acho que a nacionalidade e a imigração são coisas distintas. Então, quando se fala em regular a imigração e puxa-se a lei da nacionalidade para a conversa, para mim, podemos parar logo a conversa aí, porque são conceitos distintos. Foi o Partido Socialista que juntar as duas. São conceitos distintos e são temas diferentes. Por outro lado, e a título de exemplo, nós, na primeira comissão, quando estávamos a discutir ponto por ponto da lei da nacionalidade, só para perceberem como é que esta lei, a meu ver, foi mal elaborada, e é bom dar casos práticos. Havia, num dos artigos da lei, nós tínhamos a exigência de comprovação de meios de subsistência para descendentes de portugueses. Significa o quê? Significa que um descendente português, por exemplo, um neto meu, daqui a uns anos, que quisesse ter a nacionalidade, mesmo que eu estivesse imigrada nos Estados Unidos e o meu neto tivesse nascido lá e, legitimamente, ele quisesse ser português, se ele fosse, por exemplo, um estudante universitário
que não trabalha, ele não poderia adquirir a nacionalidade. Se ele fosse alguém que não tivesse rendimentos, não poderia adquirir a nacionalidade, mesmo não sendo residente em Portugal, mesmo estando nos Estados Unidos. Quer dizer que a direita pretendia tirar o direito de acesso à nacionalidade a descendentes portugueses por não terem meios de subsistência, o que eu, por exemplo, considero inaceitável. Então, eu trago aqui este exemplo para que nós conseguimos lutar não é? No bom sentido da expressão, conseguimos ali debater e explicar e apelar para que se tirasse, por exemplo, esta exigência, para irmos para o máximo dentro daquilo que é o que nós achamos aceitável. Então, este é um exemplo para perceberem de como é que esta lei foi elaborada. Agora, no resto, nós não conseguimos fazer grandes coisas. Depois há uma questão também que eu considero muito importante, que é, quando se fala, e vou ser curta, quando se fala do ser português, a nacionalidade não é um selo que se dá, que se oferece. Deixe-me dizer-lhe que eu concordo totalmente. Eu acho que ser português e a nacionalidade é algo que nós devemos levar muito, muito, muito a sério. Mas o que esteve aqui em causa não foi isso. E outra coisa que não foi isso, e porque está sempre a falar do que é ser português, não sei, sabe, sei lá, o que é que são alcagoitas? Sabe o que são? Vocês sabem o que é que significa alcagoitas? Não. Alguém sabe? É como se diz amendoim no Algarve. Exatamente. Pois é. Por acaso sei, porque tenho muitas pessoas lá. Estou a dar um exemplo e posso usar aqui outros termos. Quer dizer que alguém que diga alcagoitas do Algarve, será que é português? Eu acho que é, mas tem uma outra forma de dizer aquela palavra. Então, o ser português podem ser coisas muito diferentes. Uma coisa é uma palavra em português que o deixa-me terminar. Uma pessoa da Madeira, uma pessoa do Algarve, uma pessoa do Porto, são culturalmente em muitas coisas diferentes. Então, nós temos de ter cuidado quando nós falamos disto, para não parecer que agora nós queremos uma hegemonia daquilo que é ser português, seja no que toca à cultura, seja no que toca à raça e por aí adiante, como em alguns discursos eu ouvi. Tudo o resto, em relação a nós termos atenção à atribuição da nacionalidade e tudo mais, o Partido Socialista concorda, mas achamos que na elaboração desta lei exigiram muitas coisas que pretendiam ir além disso, como comecei no primeiro exemplo a falar da questão financeira para se poder atribuir a nacionalidade, e a questão de se impor a questão da cultura, quando nós somos um povo diverso, que há séculos tivemos aqui várias misturas de povos e não deixamos de ser portugueses nem deixamos de ser Portugal por causa disso. Então eu tenho uma pergunta aqui agora para a Madalena, que é a Cristina Rodrigues, deputada do Chega, disse: é um grande dia para os portugueses que têm sangue português nas veias, não são os que estão na AIMA. E a minha pergunta é, o que é que pode estar no sangue dos portugueses que faz ser português? Boa. Muito obrigada pela questão. Deixa-me só responder a coisas que eu quero responder ao Louro e à Eva e depois vou aí. A primeira é que eu estou mesmo cansada que o Partido Socialista diga que esta lei da nacionalidade foi feita à pressa, quando teve semanas e semanas para entregar propostas de alteração e entregou no último dia. Aliás, entregaram depois de um adiamento dessa discussão. Portanto, dizer que esta lei e esta discussão foi feita à pressa, se calhar muito por graças ao Partido Socialista, não é graças à direita nem ao Chega, que anda a falar disto há anos. Depois, duas questões para o João Pedro Louro. A primeira é que eu inúmeras vezes discordo do ministro Leitão Amar, mas se há coisa com que concordei foi com a expressão Portugal fica mais Portugal. E se o Louro não sabe defender esta frase, eu defendo-a. É porque, de facto, é inconcebível que nós tenhamos tido conhecimento de aqueles indianos que infelizmente morreram num acidente de avião, que supostamente eram portugueses, nunca tinham pisado o solo português, não falavam uma palavra de português, não sabiam dizer obrigada, não precisavam ter que dizer amendoim e as várias formas de dizer amendoim pelo país fora. Não sabiam dizer obrigada, nunca tinham vindo a Portugal. E ainda assim, pois, sabe? Era isso que eu gostava de saber. Está a fazer uma crítica à nacionalidade das pessoas, tem que saber como é que foi atribuída a nacionalidade destas pessoas. Mas como é que estas pessoas têm direito à nacionalidade? Porque está a fazer uma crítica à nacionalidade. Eu estou a fazer uma crítica precisamente por isso. Eles não eram indianos, eles eram portugueses. Não eram portugueses. Então, desculpa, eles nunca vieram a Portugal. Eles não eram feitos portugueses, não sabiam falar português. Existem várias pessoas de origem indiana com nacionalidade portuguesa e você sabe disso bem, no seu partido tem. Então, diga-me como é que estas pessoas... Mas não eram estes indianos, peço imensa desculpa. Não, mas tenha certeza, como é que eles tiveram nacionalidade? Eu gostava de saber isto é a pergunta que eu deixo ao Partido Socialista. Como é que estas duas pessoas que nunca pisaram... Eu conheço milhares de pessoas que têm nacionalidade como é que estas pessoas adquiriram a nacionalidade portuguesa? Que estão fora de Portugal têm nacionalidade portuguesa. Eles foram por naturalização. Eram portugueses por naturalização. Como é que eles naturalizaram portugueses? Como é que eles adquiriram a nacionalidade portuguesa por naturalização sem nunca ter vindo a Portugal? De que país é que eles eram? Não eram naturais, era naturalização. Tínhamos das ex-colónias, por exemplo. Isso não é por naturalização. Estou a explicar. Timor. Pronto. E depois, a crítica tem
tem que ser feita com uma justificação. Eu vou mesmo responder à tua pergunta porque eu não quero mesmo fugir. Mas relativamente à questão do precisamos... Até pode ter sido atribuído com visto de gold, não é? Relativamente à questão... Querem falar de vistos? Querem falar de vistos de gold? Eu acho que assim nem é tema, mas pronto. Mas relativamente... sobre aquilo que a Cristina... Deixa-me só dizer uma coisa sobre a questão do precisamos de imigração e o Chega não reconhece isto. Eu acho que, de facto, é completamente incompreensível estes partidos que se dizem vamos regular com o humanismo e depois não percebam que nós estamos a promover uma escravatura do século XXI completamente desumana e inconcebível, nomeadamente a forma como vivem em Portugal. Porque, de facto, pensemos na crise da habitação, é que é isto que o Chega defende. A crise da habitação, eu estou farta de dar este exemplo, mas de facto acho que é o mais ilustrativo. Nós temos as casas altamente sobrelotadas, temos pessoas a viver, 20 e 30 imigrantes a viver na mesma casa. E a única coisa que o Chega diz é que há 3 opções. Ou deixamos que isto aconteça e achamos que é altamente desumano, ou distribuímos pelas várias casas das poucas que ainda existem, então os preços da habitação vão disparar, como aliás já estão, e quem sai prejudicados são os portugueses, ou então há esta terceira opção, que é o que nós temos estado a dizer, que é remigração. Tipo, lamento imenso, mas nós não conseguimos ter todos os portugueses, todos estes imigrantes em Portugal. E depois, respondendo à Joana, eu acho que temos de perceber, eu não acho que o sangue que me corre nas veias seja biologicamente diferente do sangue que corre nas veias dos espanhóis e dos outros países pelo mundo fora. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, acho que é uma expressão que mostra aquilo que nós queremos, que é a identidade portuguesa, aquelas pessoas que se sentem verdadeiramente portuguesas, porque a nacionalidade não é uma coisa que se compra no supermercado, é uma coisa que é um vínculo que se tem com o país, de respeito, de direitos, mas também de deveres. Considero e de quem conhece a história de Portugal e quem admite. Considero que eu sou verdadeiramente portuguesa? A Eva não é da Rentela? Eu cresci na Rentela até aos 12 anos, depois vivi em Benfica, agora vivo em Massamá. Sou da margem sul. Desculpe, isso nem é tema. Mas estou-lhe a perguntar, porque quando se fala de sangue, aquilo a qual se apela... Eu acabei de dizer que isso era uma expressão. Acho que é uma expressão. Então não concorda com essa ideia de que pessoas portuguesas não podem ser negras, não concorda com isso, por exemplo? Isso é um completo disparate. Ok. Então porquê que me mandaram para a minha terra no Parlamento anteontem? Mas quando nascida e crescida então, em Portugal. E você também foi uma das pessoas que lá estava, não estava lá? Eu estava lá, mas não foi eu que mandei para a sua terra. Mas de qualquer das formas, também não vou-te criticar na medida em que, se a Eva ficou muito ofendida, era só levantar o microfone e dizer assim: ok, vou para a Rentela. Pronto, mas qual é o problema com a Rentela? Por acaso, a Rita Matias vive na Rentela, não é? Por isso mesmo é que eu estou a dizer, é que não há problema nenhum. E a Eva ficou ofendida por mandar para Angola. Se me mandassem para a minha terra, eu ia para Vila Viçosa, que é onde nasci. Então o apelo quando se falou de Angola lá... Não, é importante, eu acho que é importante nós esclarecermos isto. Mas vir aqui este debate, tentar vitimizar-se de alguma forma, comigo não vai resultar. Não, eu não sou uma vítima. As vítimas são as pessoas racistas que fazem ataques racistas. Mas tudo bem, não vamos por aí, vamos avançar. Eu tenho uma pergunta para o Louro, que é sobre, e se calhar pegando o que está a acontecer neste momento, que é até que ponto é que a maneira como nós dizemos e nos referimos em relação à imigração ou em relação à nacionalidade, o discurso que é tido muitas vezes pode inflamar, ou seja, e aqui esta é a pergunta, será que o discurso que é tido pode inflamar ou não? Pronto, como é que o PSD está a sair nesse desafio? Temos na política hoje, e nós com responsabilidades políticas temos de saber estar à altura da nossa responsabilidade. Mas e frases como Portugal fica mais Portugal não inflamam esse problema? Eu creio que essa frase não inflama. Essa e outras. É um soundbite de retórica política completamente aceitável. Porque quer queiramos, quer não, foi identificado um problema de, por um lado, desregulação da imigração, por outro lado, também descontrole na atribuição de nacionalidade, e por isso procurou-se trazer uma maior regulação. Ainda assim, apesar de se ter aumentado o rigor com que se atribui a nacionalidade, nomeadamente através do alargamento do prazo para 10 anos, introduziu-se uma exceção para 7 anos, não só dos cidadãos que vêm dos países PALOP, como dos cidadãos da União Europeia. Portanto, aqui é sobre a maneira como os políticos do PSD e do CDS, aqueles que compõem a AD, as pessoas que estão neste momento à frente deste país e que estão a regular este diploma, ou que estão a conduzir este diploma, a maneira como têm certas frases, como a de Leitão Amaro e outras, e como é que isso pode inflamar ou não um discurso de discriminação. Sim, mas eu, em primeiro lugar, não entendo que essa frase do ministro António Leitão Amaro seja uma frase que inflame o debate político. É uma coisa sensata, como dizer que isto não é o Bangladesh. É evidente que o debate político hoje está muito polarizado, tem um conjunto de frases e discursos que não devem ter lugar, nomeadamente na Assembleia da República, e isso devemos estar à altura da nossa responsabilidade, porque no final do dia aquilo que nós devemos procurar fazer é representar da melhor forma o povo português, mas com urbanidade e com sentido democrático. Então, eu discordo profundamente de várias matérias
da Eva, discordo profundamente de várias matérias relativamente ao Chega e à Madalena, mas não é por causa disso que tenho de ofendê-las ou ter um discurso inflamado. Eu tenho de combater as suas ideias com as minhas ideias e, sobretudo, com argumentos, e é isso que eu procuro fazer. Foi isso que eu procurei fazer, por exemplo, para tentar não ficar neste tema relativamente à imigração e à nacionalidade. Foi aquilo que eu tentei fazer relativamente, por exemplo, ao orçamento, porque é um orçamento mau, se temos indicadores positivos. E eu apresentei aqui os dados e defendi que o orçamento é bom para as famílias, para as empresas, para os jovens, com dados. E, portanto, é isso que eu acho que nós temos de procurar fazer, estar à altura da nossa responsabilidade, porque não podemos, de maneira alguma, mesmo para terminar, Vasco, não podemos, de maneira alguma, procurar dividir ainda mais o nosso povo. Porque é isso que certos discursos procuram fazer. Um minuto final para a Eva e para a Madalena. Eva? Eu acho que Portugal ficaria, eu acredito que Portugal ficaria mais Portugal se nós investíssemos mais no SNS, na educação, na habitação, naquilo que é importante de facto para os portugueses. Existem vários estudos que questionam os portugueses sobre aquilo que é mais importante para eles, e a imigração, a lei da nacionalidade não está em primeiro lugar, ou baixar os impostos para as empresas também não está em primeiro lugar. Então acho que nós temos que focar mais em debater sobre a habitação, sobre o SNS, sobre a educação, e estes são setores que tiveram cortes da parte deste orçamento. No que toca ao SNS, todos já percebemos o que vai acontecer e o que já está a acontecer, um claro desmantelamento do SNS. No que toca à habitação, este governo não tem respostas, pelo contrário, no último o SNS foi gerido durante muitos anos pelo Partido Socialista. Exatamente, mas agora estamos a ver o número de crianças que nascem em ambulâncias, nunca vimos nada que se parecesse. E o que seria de nós se na altura do Covid fosse a AD a governar? Para terminar, dizer que sobre a habitação este governo também não tem nada a oferecer. No que toca à baixa de impostos, é uma baixa de impostos que nós sabemos, porque o Ministro das Finanças já disse que no imposto dos combustíveis nós vamos ter aumentos, e nós percebemos que este orçamento é um orçamento que é para os mais ricos, os mais pobres vão ser quem vai ficar mais prejudicado, vão ter uma baixa do seu poder de compra, vão pagar a nível percentual, a nível de esforço, mais em impostos. É um orçamento que prejudica Portugal e os portugueses, e isto não é fazer de Portugal mais Portugal. Fazer Portugal mais Portugal era governar melhor Portugal para os portugueses. Madalena, o que é preciso este orçamento ter para o Chega a votar a favor na especialidade? Vamos ver como é que vai ser o processo de especialidade, mas de facto temos de aliviar as famílias e as empresas, ao contrário do que o João Pedro Louro diz, na questão dos impostos. A questão do combustível para nós é de facto muito importante, a questão do aumento das pensões, mas mais é porque de facto nós há pouco falávamos de lei da nacionalidade, falávamos da lei dos estrangeiros e de como estamos a tentar regular estas matérias, mas a verdade é que depois, em sede de orçamento de Estado, quando poderiam ser feitas propostas e apresentar-se medidas que iriam colmatar as falhas que ainda existem, nomeadamente a questão da UNEF, que continua sem estabelecimentos, sem efetivos profissionais para trabalhar, e este Orçamento de Estado não responde. E, portanto, este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado de soundbites, e se o processo da especialidade de facto não o tornar mais consistente, muito bem, veremos. Obrigado a todos, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, e obrigado a todos também por este momento, acho que foi saudável o nosso debate. Obrigado à Joana Marques Brás, que foi a minha parceira de moderação, e aos nossos convidados João Pedro Louro, Madalena Cordeiro e Eva Cruzeiro. Voltamos na próxima sexta-feira, mas estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.